Bom dia, eu sou a Deise de Virtuosas versus Filhos do Rei. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena palavra, um pequeno trecho, que está lá em Atos, capítulo 8, do versículo 4 ao 8, que diz assim: Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, o que nós vemos aqui é que mesmo após a igreja ser perseguida, após a igreja ela ser assolada, porque Estevão, ele foi morto, apedrejado, e todos os apóstolos, os discípulos, eles viram aquilo. Mesmo vendo aquela situação, mesmo vendo a igreja sendo perseguida, eles não pararam de falar de Jesus, eles não pararam de pregar o evangelho, de cumprir aquele propósito a qual Deus nos deixou, que é o ID. E eles não pararam de pregar, eles continuaram ganhando almas para o Senhor, independente dos problemas, independente da situação de cada um, independente daquilo que estava acontecendo naquele momento, aquilo que tinha acabado de acontecer, de todo o impacto, de todo o sofrimento, eles continuaram pregando. Querido, nós aprendemos aqui que mesmo com tudo que possa nos acontecer, com toda a perseguição que possa nos acontecer, com todo o sofrimento que possa nos acontecer durante a nossa vida, durante a nossa trajetória de vida, é importante nós focarmos em um alvo que é Jesus e continuarmos a pregarmos essa palavra, Tem muitas das vezes as pessoas elas param, elas se decepcionam dentro da igreja, elas se decepcionam com uma liderança e não fazem mais algo para Jesus, algo para Deus, não cumprem mais esse ID. Então é importante a gente não focar no nosso líder, nas pessoas que nos cercam, nas situações do dia a dia, mas sim em cumprir a palavra de Deus, que é pregar o evangelho. E nos diz aqui também que quando ele pregava, os demônios, eles se manifestavam, porque eles ficavam possessos, gritando, e ele expulsava esses demônios. E quando expulsava esses demônios, que o demônio saía, as pessoas elas se enchiam de alegria. E é isso que acontece quando o mal sai da nossa vida, quando nós somos impactados pela luz, pela palavra, o mal ele sai. E quando ele sai, o nosso coração se enche de alegria, se enche de paz. Então nós vemos aqui que quando os espíritos imundos saem, alguém é liberto, alguém é curado e alguém se enche de alegria. Então que a gente possa, levar essa alegria para o coração das pessoas, porque tem muitas pessoas tristes, muitas pessoas cabisbaixas. Esses dias mesmo, foi no domingo, eu e meu esposo, nós fomos fazer uma visita. E essa visita foi assim, rápida. Nós íamos visitar uma pessoa e chegamos lá, essa pessoa não estava, porém tinha uma amiga dela ali. E essa amiga, quando a gente chegou, ela nos recebeu e ela falou pra gente que ela estava pensando em se matar. Quantas pessoas que se encontram assim? Talvez se a gente não tivesse chegado ali naquele momento, se não tivesse dado uma palavra para ela, uma palavra de salvação, talvez ela se mataria realmente, ou viveria oprimida por aquele espírito imundo. E ali nós falamos de Jesus para ela, uma pessoa afastada, já conhecida do evangelho. Nós falamos de Jesus para ela e ela aceitou em seu coração Jesus, e nós temos que
cuidar dessa alma, porque não basta apenas a gente ganhar almas, mas a gente precisa cuidar dessa alma, porque ela vai precisar de cuidados, ela está precisando dos cuidados. E nós pedimos a direção a Deus, porque nós vemos aqui na Bíblia que tudo quanto é direção, tudo quanto é decisão, as pessoas, os discípulos oravam antes de qualquer decisão. E ele pedia uma direção a Deus. E nós cremos que Deus nos levou ali naquele lugar e que Deus usou a nossa vida naquele momento. E é assim que Ele quer fazer com cada um de nós. Ele quer usar a nossa vida nesse momento, independente das circunstâncias, independente da nossa situação em que nós vivemos, né? E mesmo depois de os discípulos aqui terem visto o Estevão ser apedrejado, ter morrido, eles continuaram, eles não desistiram, eles perseveraram, né, na fé. Eles perseveraram falando de Jesus, né? E Filipe, ele pregou para as pessoas incrédulas, pessoas doentes, endemoniadas e feiticeiros. E ele não ficou esperando essas pessoas entrarem num templo. Ele simplesmente foi até elas. Ele foi falar de Jesus para elas. É importante aqui nós não ficarmos esperando as pessoas entrarem dentro de um templo para levar uma palavra de salvação para aquelas pessoas que precisam. Não, nós precisamos sair do nosso conforto. Às vezes é muito difícil, principalmente para mim, sair da minha zona de conforto. Mas é isso que a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos fala, né? O templo existe sim para que nós possamos estar em comunhão com os irmãos e com Deus, mas nós precisamos resgatar almas, precisamos ir nos levantar e fazer a obra de Deus, né? Então Filipe, ele pregou para um idólatra. Os discípulos e toda a comunidade elegeram Filipe como diácono. Por quê? Porque Filipe tinha uma boa reputação, ele era cheio do Espírito Santo e era um homem sábio. Precisamos buscar essa sabedoria de Deus, até mesmo para falar com outras pessoas, para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Filipe foi consagrado para a oração e para pregar a palavra. Antes de sair pregando por aí, ele recebeu a autoridade e a bênção dos apóstolos. É importante, é necessário que o nosso pastor, nossa liderança, ela venha nos abençoar, ela venha estar orando cada vez mais pela tua igreja, consagrando cada vez mais a tua igreja, para que a igreja, ela venha gerar discípulos e assim a igreja do Senhor, ela venha crescer. Não só a igreja física, mas a igreja espiritual. O reino de Deus, ele venha crescer. Amém? Então nós aprendemos isso nessa manhã. Nós vamos isso aqui e vamos meditar e vamos procurar praticar. Não é fácil. Sair da zona de conforto não é fácil. Mas com Deus tudo é possível. Se colocarmos Ele na frente de tudo e pedirmos para que gere em nós o prazer, a vontade, né? E nós vemos aquela situação, porque é muito bom quando a gente chega num lugar como aconteceu e a gente vê que a gente foi útil. E é isso que eu tenho pedido ultimamente, que a gente venha ser útil na obra de Deus, que a gente venha ser útil no ministério a qual Jesus deixou para nós. E nós dependemos de Deus, dependemos de Jesus, dependemos do Espírito Santo de Deus para que nos conceda a sabedoria, para que nos conceda, né, a salvação, a vida eterna, para que nos conceda a esperança da salvação. E para que a gente venha levar isso, nós precisamos de fato realmente crer, acreditar que Ele deixou essa missão para cada um de nós. E é isso. E que você tenha um bom dia e que a paz do Senhor venha reinar no seu coração. Beijo. Se puder, visite aí o nosso blog, né? E a nossa fanpage, Virtuosas versus Filhos do Rei. Né? Um grande beijo e um bom dia a todos. A paz do Senhor.